Eu sempre soube que meus pais tinham uma preferência escancarada pela minha irmã mais nova, mas nunca imaginei até onde eles seriam capazes de chegar. Quando descobri que a minha casa tinha sido vendida sem a minha autorização, usando documentos falsificados, senti como se o chão tivesse desaparecido sob meus pés. A traição não parou aí. Quanto mais eu investigava, mais segredos obscuros vinham à tona, revelando que minha própria família estava envolvida em uma teia de mentiras, fraudes e manipulações. O que eles não esperavam é que uma cláusula esquecida no testamento do meu avô mudaria completamente o jogo, transformando a história em uma batalha de herança, justiça e sobrevivência. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes. Curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. Comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Sempre vivi com a sensação de estar em segundo plano. Enquanto minha irmã mais nova era tratada como a joia da família, eu precisava me esforçar em dobro para conquistar um espaço que nunca parecia realmente meu. Ela sempre teve privilégios, desculpas para seus erros, presentes caros em datas comuns e a atenção incondicional dos meus pais. Já eu, cresci ouvindo que precisava ser mais dedicada, mais responsável, mais adulta. Talvez por isso, meu maior orgulho não tenha sido um diploma ou uma viagem, mas a casa que comprei com anos de esforço, economias e também parte do fundo deixado pelo meu avô. Aquela casa representava minha independência, um símbolo silencioso de que eu podia me erguer sem depender da aprovação de ninguém. Quando precisei viajar a trabalho por algumas semanas, não imaginei que minha confiança seria traída da forma mais cruel. Pedi que meus pais cuidassem da casa, afinal, eles sempre diziam que estariam ao meu lado quando eu precisasse. Mas, ao retornar, o choque foi brutal, a casa não era mais minha. Eles haviam vendido o imóvel sem minha permissão. O dinheiro, segundo eles, foi gasto em uma viagem luxuosa para minha irmã nas Maldivas e na compra de um carro novo para si mesmos. Senti o chão sumir sob meus pés. Tudo o que construí, todo o sacrifício, havia sido dilapidado em nome de caprichos. Quando os questionei, recebi apenas deboche. O que é seu, é nosso, disseram, como se meu suor fosse um presente deles para a filha preferida. Quando ousei dizer que não tinha onde ficar, meu pai gritou: "Se vira, garota ingrata, fizemos e faríamos de novo. Você não merece nada." Aquelas palavras ecoaram em mim como uma sentença. Eu, a filha rejeitada, havia sido roubada por aqueles que deveriam me proteger. Foi nesse abismo de dor que encontrei a centelha de reação. Decidi procurar ajuda jurídica. Descobri que o fundo deixado pelo meu avô tinha uma cláusula clara: qualquer herdeiro que cometesse fraude, falsificação ou apropriação indevida de bens perderia automaticamente o direito à herança. A esperança reacendeu. Se eu conseguisse provas, não apenas recuperaria o que era meu, como mostraria que a justiça existia, ainda que não viesse das mãos da minha própria família. Comecei a investigar. Revirei documentos, comparei assinaturas, segui rastros que eles tentaram esconder. A cada passo, a indignação crescia, mas também a força para seguir adiante. Descobri que não apenas meus pais estavam envolvidos, minha irmã havia assinado documentos falsificados, ajudando a viabilizar a venda da minha casa. O que antes parecia apenas um ato de traição ganhou contornos de crime. Eu sabia que precisaria ser estratégica. Não bastava apenas confrontá-los, precisava de provas incontestáveis. O advogado me ajudou a organizar cada detalhe: contratos, registros, transferências e até conversas eletrônicas que demonstravam o envolvimento deles. Tudo começava a se alinhar, mas ao mesmo tempo meu coração se partia. Como chegar a esse ponto com as pessoas que me criaram? A decisão, no entanto, estava tomada. Reuniria toda a família e revelaria a verdade diante de todos, sem espaço para negação ou manipulação. Não era apenas sobre recuperar minha casa. Era sobre recuperar minha dignidade. Naquele instante, percebi que a dor que sentia desde a infância, de viver sempre à sombra do favoritismo, havia se transformado em algo maior, em combustível. O que eles acreditavam ser minha fraqueza se tornaria minha maior arma. E eu estava pronta para mostrar que a filha esquecida poderia erguer-se sozinha, mesmo quando a própria família tentasse destruí-la. A introdução da minha luta estava apenas começando.
O confronto viria, e com ele, revelações que mudariam tudo para sempre. Quando voltei da viagem de trabalho e descobri que minha casa havia sido vendida, não restou espaço sequer para recolher meus pertences. Meus pais, com a frieza de quem nunca me considerou, já haviam entregue as chaves aos novos proprietários. Aquela sensação de não ter para onde ir me sufocava. Passei dias carregando apenas uma mala improvisada com algumas roupas e documentos, hospedando-me na casa de uma amiga de faculdade que, ao contrário da minha família, abriu as portas sem hesitar. Dormir em um quarto que não era meu, encarar diariamente a vergonha de depender da generosidade de outra pessoa, me fazia sentir diminuída. Ao mesmo tempo, era esse desconforto que me lembrava de que eu precisava reagir. Eu havia construído aquela casa com sacrifício. Não aceitava que tudo fosse roubado em nome dos caprichos da minha irmã e da ganância dos meus pais. Logo no primeiro fim de semana, tomei coragem e fui ao cartório para solicitar cópias do contrato de venda. O funcionário me atendeu com indiferença, mas quando me entregou o documento, senti minhas mãos tremerem. Ali estava uma assinatura com o meu nome e uma versão grotesca da minha escrita, feita às pressas por alguém que achava que eu nunca questionaria. Respirei fundo. Aquilo não era apenas traição, era crime. Naquela mesma tarde, procurei um advogado indicado por uma colega de trabalho. Ele analisou cada linha do contrato, cruzou datas e levantou possibilidades jurídicas. Depois de alguns minutos de silêncio, me olhou nos olhos. Isso é falsificação, sem dúvida. Mas vamos precisar de um conjunto robusto de provas. Se conseguirmos confirmar o envolvimento dos seus pais e da sua irmã, eles perderão todo o direito à herança deixada pelo seu avô. Aquelas palavras foram como uma fagulha em meio à escuridão. Pela primeira vez, percebi que havia uma chance de virar o jogo. Mas também sabia que seria doloroso. Investigar minha própria família, expor a sujeira que eles tentavam encobrir, significava aceitar que não existia mais volta. Instalei-me definitivamente na casa da minha amiga e transformei a pequena mesa de estudos em meu quartel-general. Passei horas revisando e-mails, extratos bancários, mensagens antigas. Descobri que o dinheiro da venda havia sido depositado em uma conta conjunta dos meus pais, e logo depois transferido para duas finalidades. Parte financiou uma viagem às Maldivas para minha irmã, parte comprou um carro novo para eles. Cada detalhe confirmava que todos estavam envolvidos, não havia inocentes naquela trama. Enquanto reunia documentos, precisei encontrar forças para suportar as humilhações. Minha mãe, ao saber que eu estava morando de favor, ligou apenas para dizer: "Você sempre foi fraca, não sabe se virar sozinha. Veja sua irmã, tão inteligente, aproveitando a vida." Do outro lado da linha, minha irmã ria, exibindo o luxo comprado com o que era meu. Não respondi. Cada provocação, cada deboche, era combustível para minha investigação. Uma noite, minha amiga me encontrou chorando sobre a mesa, rodeada de papéis. Ela colocou a mão em meu ombro e disse: "Eles não vão parar até destruírem tudo em você. Mas você tem algo que eles não têm, a verdade." Aquelas palavras me marcaram. Eu já não estava lutando apenas para recuperar uma casa. Eu estava lutando por respeito, por justiça, por todas as vezes em que fui empurrada para segundo plano. No decorrer das semanas, meu advogado estruturou um dossiê, o contrato falsificado, os comprovantes de transferência, registros de viagens e até fotos da minha irmã ostentando o luxo pago com o que era meu. A cada nova prova, meu coração se endurecia. O favoritismo que me acompanhava desde a infância havia ultrapassado qualquer limite aceitável. A parte mais difícil, contudo, ainda estava por vir. Eu precisaria confrontar minha irmã diretamente. Precisava arrancar dela algo que a comprometesse, uma confissão, mesmo que velada, que mostrasse sua participação consciente. Meu advogado dizia que, diante da arrogância dela, cedo ou tarde, isso aconteceria. Naquela noite, deitada no sofá da minha amiga, percebi que minha vida já não era a mesma. Não tinha mais casa, não tinha mais família, mas tinha algo que nunca imaginei possuir: coragem para enfrentar tudo. E era apenas o começo. O encontro com minha irmã aconteceu mais rápido do que eu esperava. Ela mesma me procurou, talvez movida pela curiosidade de ver até onde eu aguentaria viver sem minha casa.
Marcamos em um café da cidade, um lugar público o bastante para evitar que a conversa descambasse em um escândalo imediato. Quando ela entrou, percebi a segurança em seus passos. Estava bronzeada, com roupas novas e uma bolsa de grife pendurada no ombro. Um retrato vivo da viagem que eu, sem saber, havia financiado. Ela se sentou diante de mim com um sorriso que mais parecia deboche. Então, ouvi dizer que você está morando de favor. Deve ser difícil perder tudo assim de repente, disse, mexendo distraidamente no celular. A raiva queimou por dentro, mas eu respirei fundo. Em vez de atacá-la, decidi usar sua arrogância contra ela. Difícil é ver o quanto você se acostumou a viver às custas dos outros. Já não bastava ter sido a preferida a vida toda? Agora precisava roubar também? Ela levantou os olhos, e por um instante, vi algo que parecia irritação. Mas logo se recompôs. Roubar. Não seja dramática. Foi só um acerto de contas. Afinal, quem te ajudou quando você estava estudando? Quem te deu comida e teto? Perguntou, com aquele tom ensaiado que meus pais sempre usavam. Isso não lhes dava o direito de falsificar minha assinatura e vender minha casa. Respondi, baixando a voz para não chamar atenção, mas firme o suficiente para que ela percebesse que eu sabia da verdade. Ela sorriu, um sorriso frio, quase calculado. Você nunca vai provar nada. Era a deixa que eu esperava. Gravei a conversa discretamente com o celular, e aquelas palavras se tornariam parte essencial do processo. Não era uma confissão completa, mas mostrava claramente que ela tinha conhecimento do que havia acontecido. Quando saí daquele café, minhas pernas tremiam, mas dentro de mim havia um misto de vitória e dor. A vitória de ter avançado mais um passo, a dor de ver minha irmã, aquela com quem dividi infância e segredos, tratar-me como uma inimiga qualquer. Nos dias seguintes, o dossiê cresceu. Além da gravação, consegui reunir prints de conversas em que ela exibia as fotos da viagem às Maldivas para amigas, mencionando que finalmente o dinheiro da casa tinha valido a pena. Palavras ditas com descuido, mas que revelavam exatamente o que eu precisava. Meu advogado organizava tudo com paciência. Estamos chegando perto do ponto decisivo, disse ele em uma reunião. Quando entrarmos com o pedido, não haverá mais volta. Eles não só perderão o direito à herança, como responderão criminalmente. A ideia de ver meus pais e minha irmã diante da justiça me trazia alívio e medo. Era um caminho sem retorno, mas eu já não podia hesitar. O favoritismo que me perseguia desde a infância tinha se transformado em fraude. E eu não deixaria passar. Enquanto isso, meus pais continuavam a agir como se nada tivesse acontecido. Chegaram a me ligar uma noite, rindo, contando como estavam felizes com um carro novo. Minha mãe, em tom doce e cruel ao mesmo tempo, disse: "Você sempre foi rancorosa. Se tivesse aprendido a compartilhar, nada disso teria acontecido." Eu desliguei sem responder. Não havia mais diálogo possível. Na semana seguinte, o advogado marcou uma reunião importante para ajustar os últimos detalhes. Precisávamos de um momento estratégico para expor tudo, e ele sugeriu que fosse durante um almoço de família, quando todos estivessem reunidos. O impacto seria maior, e a negação, impossível. Passei noites sem dormir, ensaiando o que diria. Lembrava das vezes em que fui silenciada, das vezes em que minhas conquistas foram diminuídas enquanto minha irmã era exaltada por qualquer gesto mínimo. Agora, eu teria a chance de falar e de ser ouvida. Mas antes desse confronto, uma notícia inesperada chegou até mim. Um conhecido que trabalhava no mesmo banco que meus pais me procurou discretamente. Disse ter visto movimentações suspeitas nas contas deles, transferências para nomes estranhos, como se estivessem tentando esconder parte do dinheiro recebido pela venda da minha casa. Isso poderia significar algo ainda mais grave: lavagem de dinheiro. Contei ao meu advogado, que arregalou os olhos. Se confirmarmos isso, não será apenas uma questão de herança. Estamos falando de crime financeiro sério. A revelação me deixou em alerta. O buraco era mais fundo do que eu imaginava. Talvez meus pais e minha irmã não estivessem apenas me prejudicando, mas também se envolvendo em algo que poderia destruí-los por completo.
Naquela noite, deitada no sofá da casa da minha amiga, percebi que a guerra já não era apenas pela minha casa ou pela herança. Era uma batalha por justiça, por dignidade, e talvez até por expor crimes que iam muito além do que eu pensava. O almoço de família se aproximava, e com ele, a certeza de que nada seria igual depois daquele dia. O dia do almoço de família chegou como uma tempestade anunciada. Desde cedo, senti o peso no peito. Sabia que não era apenas uma refeição, era o momento em que tudo viria à tona. Carregava comigo uma pasta organizada pelo advogado, contendo o dossiê que havíamos montado com cuidado, cópias do contrato falsificado, extratos de movimentações bancárias, prints de conversas e até a gravação que fiz no café com minha irmã. Quando entrei na casa dos meus pais, percebi o clima de aparente normalidade. Minha mãe estava na cozinha, terminando de preparar o assado, enquanto meu pai admirava o carro novo na garagem, como se fosse o troféu de uma vitória honesta. Minha irmã, sentada no sofá, mexia no celular com a tranquilidade de quem não se preocupa com consequências. A cena era tão irônica que por um instante tive vontade de rir. Sentamos todos à mesa, e os pratos começaram a ser servidos. As conversas giravam em torno de banalidades, a viagem às Maldivas, o carro, os planos de reformas que fariam na casa deles. Eu permaneci em silêncio, observando cada palavra, cada gesto, sentindo a indiferença deles como lâminas invisíveis cortando minha pele. Quando o silêncio pairou por alguns segundos, aproveitei. Coloquei a pasta sobre a mesa e a deslizei para o centro. Acho que todos deveriam ver isso. Minha irmã levantou os olhos, curiosa. Meu pai franziu a testa, e minha mãe suspirou, já antecipando que não seria nada agradável. Abri a pasta e mostrei primeiro o contrato de venda. Essa assinatura aqui, apontei para o papel, não é minha. É uma falsificação. Meu pai bufou, tentando disfarçar. Não seja ridícula. Você está vendo coisas onde não existem. Mas antes que ele continuasse, tirei o celular do bolso e coloquei para tocar o trecho gravado no café. A voz da minha irmã ecoou pela sala. Você nunca vai provar nada. O impacto foi imediato. Minha mãe empalideceu, meu pai apertou os punhos sobre a mesa e minha irmã tentou rir, mas o som soou nervoso. Isso não significa nada, disse ela, evitando meu olhar. Então, espalhei sobre a mesa os comprovantes de transferência bancária, mostrando como o dinheiro havia sido dividido entre eles. O silêncio foi tão pesado que parecia preencher o ar. Vocês venderam minha casa, falsificaram documentos e usaram o dinheiro para bancar luxos. Não apenas isso, já sabemos que houve movimentações suspeitas em contas de terceiros. Isso vai além de uma traição familiar. É crime. Meu pai se levantou abruptamente, a cadeira caindo para trás. Você não ousaria nos denunciar? Gritou, com os olhos inflamados. Já denunciei, respondi, firme, sem tremer. O processo está em andamento. Tudo que vocês construíram sobre mentiras está prestes a desmoronar. Minha mãe chorou, implorando para que eu não levasse aquilo adiante. Mas dentro de mim já não havia espaço para piedade. Foram anos sendo a filha esquecida, preterida em cada decisão, humilhada ao menor erro. Eles acreditavam que o favoritismo lhes dava o direito de me roubar, como se eu fosse uma peça descartável. Agora, enfim, enfrentariam as consequências. Minha irmã, ao perceber que não havia mais como negar, mudou de estratégia. Você sempre teve inveja de mim. Sempre quis destruir minha vida. Agora está usando isso como vingança. Olhei nos olhos dela e respondi, com calma, não é vingança. É justiça. A tensão tornou impossível continuar o almoço. Eu me levantei e saí, deixando a pasta sobre a mesa, como prova de que nada do que eu disse era blefe. Do lado de fora, respirei fundo. Não chorei. Não tremi. Pela primeira vez, senti que tinha controle da situação. Nos dias seguintes, a reação deles foi previsível. Minha mãe tentou me ligar diversas vezes, deixando mensagens cheias de lágrimas e súplicas. Meu pai, por outro lado, parecia decidido a contra-atacar. Recebi uma notificação de um advogado contratado por ele, alegando que eu estava difamando da família.
Meu advogado riu quando leu o documento. Isso é desespero. Eles sabem que as provas são sólidas. Enquanto isso, novas informações começaram a surgir. O banco confirmou que parte das transferências havia sido feita para uma conta laranja, provavelmente criada apenas para esconder valores. Isso reforçava a suspeita de lavagem de dinheiro. Cada detalhe complicava ainda mais a situação deles, e cada revelação me dava a sensação de que eu estava, finalmente, rompendo as correntes que me prenderam por toda a vida. A notícia da investigação começou a circular discretamente entre conhecidos. Amigos da família começaram a se afastar, e comentários sussurrados surgiam nos corredores da empresa onde meu pai trabalhava. A imagem perfeita da família respeitável estava ruindo, e eu era a peça que havia iniciado a queda. Mas eu sabia que a guerra estava longe do fim. Eles não desistiriam facilmente. Meu pai sempre foi orgulhoso demais para aceitar a derrota. Minha irmã, acostumada a ser protegida a qualquer custo, certamente tentaria virar o jogo contra mim. Ainda assim, algo dentro de mim estava diferente. Eu não era mais a filha rejeitada, a sombra da preferida. Agora, eu era a mulher que havia tido coragem de enfrentá-los. E esse era apenas o começo da verdadeira virada. A notícia caiu como uma bomba no seio da família. O juiz havia aceitado a denúncia e, além de iniciar o processo criminal, determinou a abertura de inventário para verificar se meus pais e minha irmã tinham direito à herança deixada pelo meu avô. Eu já conhecia aquela cláusula esquecida no contrato, mas eles, acostumados a se acharem intocáveis, nunca se deram ao trabalho de ler as entrelinhas. Meu avô, homem rígido e visionário, havia deixado um documento repleto de condições para garantir que sua fortuna não fosse desperdiçada. Entre elas, uma cláusula específica dizia que qualquer herdeiro envolvido em fraude, má-fé ou prática criminosa contra outro membro da família perderia automaticamente o direito à herança. Era como se ele tivesse previsto o futuro, como se soubesse que um dia sua linhagem poderia tentar se destruir por dentro. O advogado me chamou para uma reunião e mostrou os trechos destacados. Eles perderam. Essa cláusula é clara e incontestável. Seus pais e sua irmã não têm mais nenhum direito legal sobre os bens de seu avô. Tudo passa a ser administrado por você, como única herdeira legítima. Senti uma mistura de alívio e melancolia. Não era exatamente uma vitória que me enchia de alegria, mas sim uma constatação de que todo o sofrimento que passei finalmente se revertia em justiça. Era como se meu avô, mesmo depois de morto, tivesse estendido a mão para me proteger. Quando a decisão se espalhou, o desespero tomou conta da minha família. Meu pai apareceu em frente ao escritório do meu advogado, gritando, dizendo que eu havia manipulado tudo, que era impossível o velho ter dado tanto poder a uma ingrata. Minha mãe chorava ao lado dele, implorando aos berros, como se o pranto pudesse anular a força da lei. Minha irmã, por sua vez, reagiu com raiva, acusando-me de traição. Você destruiu nossas vidas. Gritou, numa ligação que atendi por impulso. Agora está feliz, não é? Sempre quis ser a preferida, e conseguiu. Eu não quis ser a preferida, respondi, com calma. Só quis ser respeitada. Desliguei antes que ela tivesse tempo de revidar. Dias depois, começaram a surgir sinais claros de que eles estavam tentando reverter a situação. Descobri que meu pai procurou um antigo amigo juiz, tentando convencê-lo a analisar de outra forma o documento do meu avô. Cheguei a receber a informação de que ele havia oferecido uma quantia absurda como propina. Felizmente, a tentativa falhou, a cláusula era cristalina, e a integridade do magistrado impediu que a injustiça fosse perpetuada. A cada nova tentativa frustrada deles, meu coração se fortalecia. Eu sabia que não era apenas sobre dinheiro. Era sobre mostrar que a arrogância e o favoritismo haviam finalmente encontrado limites. Minha irmã, que sempre acreditou que teria o futuro garantido pelo sobrenome, agora enfrentava a realidade de ter perdido tudo. O que mais me chocava, no entanto, era a incapacidade deles de enxergarem a responsabilidade pelos próprios atos. Para eles, eu era a vilã. Não importava o quanto a lei provasse o contrário, não importava que a fraude estivesse documentada. No imaginário deles, eu era a filha rancorosa, ingrata, incapaz de perdoar. Enquanto isso, eu tentava reconstruir minha vida no pequeno apartamento que havia alugado.
Era modesto, mas era meu. As paredes nuas e o cheiro de tinta fresca me traziam uma sensação de liberdade que nunca experimentei na casa onde cresci. Ali, ninguém podia me expulsar. Ali, eu podia fechar a porta e sentir que, finalmente, tinha um lar seguro. As mensagens de conhecidos e antigos vizinhos começaram a chegar aos montes. Alguns elogiavam minha coragem, outros diziam que eu havia sido dura demais com meus pais. Mas, no fundo, apenas eu sabia o preço que paguei. Não era sobre ser dura ou não. Era sobre sobreviver. O processo judicial avançava. Meu advogado me informava a cada semana sobre os novos desdobramentos, bloqueio das contas dos meus pais, investigação sobre a lavagem de dinheiro e, agora, a exclusão formal deles do inventário. O patrimônio do meu avô, que incluía terrenos, investimentos e uma pequena empresa familiar, passaria a ser integralmente administrado por mim. Era surreal pensar nisso. Eu, a filha sempre ignorada, agora era responsável por tudo o que eles tanto desejavam. Mas, ao contrário deles, eu não via aquilo como um troféu. Para mim, era uma responsabilidade. Eu sabia que não podia repetir os erros que presenciei. Na última audiência, o juiz foi categórico: a herança será transferida integralmente para a autora, considerando a cláusula prevista e a comprovação dos atos ilícitos cometidos pelos réus. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Vi meu pai abaixar a cabeça, derrotado. Minha mãe chorava em silêncio, e minha irmã apertava os punhos, como se estivesse pronta para me atacar ali mesmo. Mas não havia mais o que fazer. O martelo estava batido. Saí do tribunal com a sensação de que uma parte da minha vida havia se encerrado. A sombra do favoritismo, que sempre me acompanhou, estava finalmente atrás de mim. Mas eu sabia que o último capítulo ainda não havia sido escrito. Porque pessoas como eles não aceitam perder. E eu sentia, no fundo, que ainda tentariam uma última cartada para me destruir. Depois da audiência final, eu acreditava que meus pais e minha irmã finalmente aceitariam a derrota. Mas estava enganada. O orgulho deles não permitiria simplesmente se calarem. A perda da herança, somada às acusações criminais que se aproximavam, os empurrou para atitudes ainda mais desesperadas. Naquela semana, recebi a visita inesperada de um vizinho antigo. Ele veio me alertar de que meus pais haviam tentado vender, de forma ilegal, um dos terrenos que já estava em processo de transferência para o meu nome. Usaram intermediários, documentos falsos, e quase conseguiram. Se não fosse a cláusula de bloqueio judicial que já estava ativa, eu teria sofrido mais uma perda. Meu advogado, ao saber disso, foi direto: eles não vão parar até o último instante. Precisamos reforçar a segurança não apenas jurídica, mas também pessoal. Já vimos famílias se destruírem totalmente nesse tipo de situação. E ele tinha razão. Dias depois, quando saía do trabalho, encontrei minha irmã na porta do meu prédio. Estava abatida, os olhos inchados de choro, mas a voz carregava ódio. Você nos tirou tudo. Meu futuro, a vida dos nossos pais. Como consegue dormir à noite? Eu respirei fundo, tentando manter a calma. Durmo em paz porque sei que não fui eu quem roubou ninguém. Foram vocês que se destruíram com as próprias escolhas. Ela riu com desprezo. Não se engane. Você nunca quis justiça. Sempre quis nos ver humilhados. Não, respondi firme. O que eu sempre quis foi respeito. E agora, finalmente, tenho. A cada palavra, via nela a incapacidade de enxergar a própria responsabilidade. E foi nesse momento que percebi: nada do que eu dissesse mudaria a visão deles. Eu não era filha, não era irmã. Para eles, eu sempre seria a culpada por expor o que eles tentaram esconder. Com o tempo, as investigações avançaram. O Ministério Público reuniu provas suficientes para abrir ação por falsificação, estelionato e tentativa de lavagem de dinheiro. Meu pai perdeu o emprego, minha mãe viu antigos amigos se afastarem, e minha irmã, sem o luxo que a sustentava, precisou encarar a dura realidade de procurar um trabalho comum. Para mim, no entanto, a vida começava a ganhar outro tom. O apartamento modesto que aluguei se transformou em lar.
Decorei cada canto com cuidado, como um símbolo de que eu podia, sim, recomeçar sem depender de ninguém. Com a administração dos bens deixados pelo meu avô, investi em projetos sociais e em um pequeno negócio próprio, algo que sempre sonhei, mas que antes era visto como irrelevante pela minha família. Os telefonemas e mensagens de meus pais foram diminuindo com o tempo. No início, vinham carregados de acusações e ameaças. Depois, passaram a ser súplicas disfarçadas de pedidos de reconciliação. Mas eu não respondia. Eu já não precisava mais da validação deles. Certo dia, minha mãe apareceu na porta do meu prédio, chorando, implorando para que eu reconsiderasse. Nós somos sua família, você não pode nos abandonar assim, disse, com os olhos marejados. Olhei para ela e, pela primeira vez, não senti raiva. Senti apenas um vazio. Família não deveria ser sinônimo de dor e traição. Eu não abandonei vocês. Vocês é que me perderam quando decidiram me vender junto com a casa. Fechei a porta sem olhar para trás. O tempo passou, e aos poucos a poeira foi baixando. A justiça seguiu seu curso, e eu segui o meu. Aprendi a viver sem o peso constante de ser a sombra da filha preferida. Descobri que a liberdade não está apenas em ter um teto ou uma conta bancária, mas em poder decidir quem entra e quem sai da nossa vida. Hoje, ao olhar para trás, não vejo apenas a dor de ter sido rejeitada e traída. Vejo a mulher que emergiu dessa tempestade mais forte, mais consciente e livre. A casa que perdi já não faz falta, porque construí um lar dentro de mim. E quanto à minha família? Continuam presos no ciclo de vitimismo e autodestruição. Eu, por outro lado, aprendi a lição mais importante: às vezes, é preciso perder tudo para finalmente ganhar a si mesma. Se você acompanhou essa história até aqui, já percebeu que não foi nada fácil para a filha enfrentar tantas injustiças e ter coragem de se levantar contra a própria família. Agora eu quero saber de você, no lugar dela, teria tomado a mesma decisão de levar tudo até a justiça ou teria tentado perdoar os pais e a irmã? Deixe sua opinião nos comentários, porque eu vou adorar ler cada ponto de vista. E não esqueça, escreva também de qual cidade você está assistindo esse vídeo, assim eu posso passar lá nos comentários e deixar um coração especial no seu. Se você gostou dessa história emocionante, já deixa o seu like, porque isso ajuda muito o canal a crescer e me incentiva a trazer novas histórias toda semana. Aproveita e se inscreve no canal, ativando o sininho para não perder nenhum episódio. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares para que mais pessoas conheçam essa trama cheia de reviravoltas. O seu apoio faz toda a diferença. Então comente, curta, se inscreva e compartilhe. Quero ver a sua participação ativa aqui, porque juntos podemos transformar cada história em um momento de reflexão e emoção.